Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Senhor, damos graças a Deus. Alegres, porque esse Deus maravilhoso sempre nos contempla e mais uma vez nos renova a oportunidade de estar reunidos como sua família para adorá-lo, para louvá-lo e para receber o pão que nos alimenta. Irmãos amados, eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre o Deus da segunda chance. E eu pensei nesse tema a partir desse verso do Salmo 86. Tu és bondoso, tu és perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Nós não podemos deixar passar desapercebido essa realidade, essa revelação de Deus para nós. E aí eu penso, irmão, alguma vez você já se viu encrencado, embaraçado, em grande dificuldade? Você já cometeu erros até pensando que estava certo, que estava acertando? Ah, é? Pois isso não é novidade. Não foi só você. Todos nós já cometemos esses equívocos, todos nós já vivemos essas experiências. Todos já perdemos grandes oportunidades na vida. Quantas vezes tentamos fazer alguma coisa e fracassamos? E então queremos ardentemente ter uma segunda oportunidade. E às vezes até nós buscamos isso, procuramos quem de direito e dizemos, por favor, me dê uma segunda chance. Não é verdade? Nós que lidamos na sala de aula, vivemos muito essa experiência. Quantos alunos chegam e dizem, professor, eu não fui bem, eu posso dizer, eu estudei, mas eu não fui bem na prova, me dê uma segunda chance. E quando a gente se convence da sinceridade, a gente dá a segunda chance. Claro, não só para ele. Aí a gente tem que chegar para a sala e dizer, olha, Tiburtino está pedindo uma segunda chance, alegando que não foi bem na prova, apesar de ter estudado. Então nós vamos fazer o seguinte, se há mais alguém aqui na mesma situação dele, nós vamos dar uma segunda chance. Nós vamos fazer uma segunda prova no dia tal. É tão bom quando nós gozamos da compreensão de quem pode nos dar uma segunda chance, não é verdade? Pode ser em coisas comuns e triviais, mas pode ser também em coisas muito sérias. E às vezes nós lamentamos dizendo, se eu tivesse uma outra chance, com certeza eu faria tudo diferente. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não temos uma segunda chance. Em um programa de televisão dos anos 80, o apresentador perguntou ao craque de futebol, Mané Garrincha, se você tivesse a oportunidade de voltar atrás para fazer tudo de novo, o que você não gostaria de fazer ou o que você efetivamente não faria? Sabe o que ele respondeu? Eu não tomaria mais injeção no joelho. E, noutra oportunidade, um repórter perguntou ao ex-presidente José Sarney, Excelência, qual a decisão que Vossa Excelência tomou em seu governo, da qual mais se arrepende? Ele respondeu, me arrependo de ter assinado o decreto-lei instituindo o Plano Cruzado 2.
eu preferia ter cortado a minha mão. Muitas vezes, deixamos de cumprir, de satisfazer um compromisso, traímos a confiança de alguém, ferimos alguém que amamos, pedimos uma segunda chance e às vezes somos alvos da generosidade sendo atendidos, outras vezes não. Nessa vida, meus amados, nós estamos sujeitos a nos envolver em confusões, estamos sujeitos a quedas, a situações incontornáveis, a verdadeiras encrencas. Às vezes, a vida não nos dá uma segunda chance. Outras vezes, ela nos concede. Mas eu quero lhes dizer com muita alegria que Deus sempre e sempre nos dá uma nova oportunidade. O texto que vocês, cuja leitura proferida pelo irmão Israel, vocês guardaram no coração. Tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos os que te invocam. Está em absoluta consonância com Provérbios capítulo 24, verso 16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Obrigado, irmão Bosco. 7 vezes cairá o justo e se levantará. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é especialista em dar segunda chance às pessoas. Isso não é maravilhoso? Isso não é extraordinário? Ou seja, Ele é especialista em lidar com pessoas imperfeitas. Vamos ver alguns desses exemplos bíblicos em os quais constatamos o Senhor dando novas oportunidades. Eu poderia trazer várias figuras conhecidas de todos. Por exemplo, Moisés. Moisés cometeu alguns equívocos, tropeçou e precisou de uma segunda chance. Desde quando matou o soldado egípcio, depois quando feriu a rocha que Deus disse que ele falasse, a qual Deus disse que falasse. Poderia trazer para vocês a figura de Sansão, a quem Deus deu uma segunda chance, e outros mais. Todavia, eu quero me limitar a 3 personagens, e o primeiro deles é Jonas. Jonas, você conhece a história de Jonas, mas vamos recapitular alguns lances. Por exemplo, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, começa assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Ora, o que Deus disse a Jonas foi o seguinte: vá a Nínive e pregue contra ela. Não foi isso? Mas isso nos mostra que Deus lhe confiou uma missão. Deus lhe confiou
uma tarefa. Aliás, uma tarefa muito importante. Deus estava ansioso por salvar aquele povo que estava a passos galopantes, indo no sentido contrário do amor de Deus. E por isso, Deus escolheu a Jonas para ir anunciar o amor de Deus àquele povo. Mas o que fez Jonas? Seguiu na direção contrária. Fugiu da presença de Deus. Você tem fugido da presença de Deus? Permita-me dizer que você está perdendo seu tempo. Da presença de Deus nós não podemos fugir. É impossível. Sabe por quê? Eu vou lhe transmitir o que disse o salmista, no capítulo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não foi assim com Jonas? Lá nas extremidades do mar? Pois bem, Deus, em sua terna misericórdia, disciplinou Jonas com o propósito de resgatá-lo. E aí o verso 4 diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros, então, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus em particular, e lançavam ao mar a carga do navio para o aliviarem do peso. Não sabiam o que estava acontecendo. Enquanto isso, Jonas dormia tranquilamente no porão. Os marinheiros então o acordaram. Era o único que dormia diante daquela tempestade. O acordaram e resolveram fazer um sorteio para saber quem era o responsável por aquela tragédia. E a sorte recaiu sobre quem? Exatamente sobre Jonas. E quando Jonas se viu diante daquela situação, ele confessou a sua culpa. Ele fez saber aos marinheiros a sua história de desobediência ao Senhor. Os marinheiros perguntaram a ele: que te faremos então para que o mar se acalme? Jonas teve a dignidade de dizer o seguinte: vocês me peguem, me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Verso 12 do capítulo 1. E aí? Os marinheiros logo pegaram Jonas e jogaram no mar? Não. Eles não aceitaram essa ideia, não. Eles pensaram, não, e fizeram mais uma série de clamores aos seus deuses, fizeram promessas, mas nada do mar se acalmar. Então eles disseram: não nos resta outra coisa. Vamos atender à sugestão deste homem que se diz enviado de Deus. E aí no verso 15 nós lemos: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Irmãos, os marinheiros ficaram tão impressionados com aquilo, temeram ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Ele. Mas a saga de Jonas não havia terminado ali. O verso 17 diz que Deus providenciou um grande peixe para que o tragasse. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre
do peixe. Eu tenho ouvido algumas críticas a esse texto. Alguns colegas, professores universitários, chegam a provocar quando sabem que a gente é evangélico, que a gente... Eu disse domingo passado que eu não era mais evangélico, né? Quando diz que a gente é cristão, né? Quando vê que a gente é cristão, começa a fazer umas provocações, e eu já fui provocado algumas vezes com relação a isso. Rapaz, você aceita aquela história de peixe que engoliu Jonas? Eu disse, aceito. Mas não tem lógica. Nunca existiu um peixe capaz de engolir um homem. Eu falei, nunca existiu, nem vai existir, com exceção do que engoliu Jonas. Porque não foi um peixe qualquer. A palavra de Deus diz que Deus providenciou um peixe. Deus é o Deus do universo. É o Deus que acalma tempestades, provoca tempestades, ressuscita mortos, quanto mais providenciar um peixão que o auxiliasse nessa experiência da regeneração de Jonas. Isso que aqui não é uma questão de você buscar na história ou nas ciências naturais explicação. É fé, é você crer que Deus fabricou um peixe para engolir Jonas. E cadê aquele peixe? Aquele peixe acabou, cumpriu sua missão e você foi. Ou a gente crê nisso, ou então o que a gente está fazendo na igreja? O que a gente está fazendo? Dizendo que adora a um Deus todo-poderoso, um Deus que não conhece limites, um Deus que não conhece o impossível. Pois bem, Deus providenciou um peixe que engoliu Jonas. E mais, com um metabolismo tal, com uma fisiologia tal, que Jonas ficou 3 dias no ventre desse peixe, sem sofrer as consequências do processo digestivo do peixe. 3 dias e 3 noites se passaram, e Jonas ainda estava vivo e respirando no ventre do peixe. Ele sabia que só estava vivo porque Deus o sustentava, porque Deus tinha um propósito para ele. Aí o capítulo 2, o verso 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. A oração de Jonas é extensa, como aí 8 ou 9 versículos do capítulo 2. E tendo orado ao Senhor, ele reconheceu. Você pode depois abrir sua Bíblia lá no livro de Jonas 2, ver que oração bonita. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele se desviou dos propósitos de Deus, ele se arrependeu, ele pediu perdão e pediu ao Senhor uma segunda chance. E o que aconteceu? Verso 10: falou, pois, o Senhor ao peixe. Não tem peixe que ouve não, mas esse ouviu, o Senhor falou a ele e ele ouviu. Falou o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. E aí, depois, já no versículo capítulo 3, olha que coisa extraordinária. Versos 1 e 2: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. E o que Jonas fez? Mais do que depressa, se aprontou e foi à cidade. Nínive era uma cidade tão grande, meus irmãos. Imagine vocês, hoje, isso ainda não é fácil de acontecer. Era uma cidade tão grande que um cidadão, para atravessá-la, gastava 3 dias. 3 dias atravessando a cidade. Uma capital, né? A conquista está quase chegando
ao tamanho de Nínive. Muito bem. Ele foi correndo para lá para cumprir a sua mensagem. E aqui nós constatamos, de maneira clara, que o Senhor deu uma segunda chance a Jonas. Deus não desistiu de Jonas. Deus lhe concedeu uma segunda chance para pregar o arrependimento ao povo de Nínive. E ele teve a oportunidade de testemunhar o maior avivamento de toda a história bíblica. O nosso segundo personagem é Davi. É também uma história conhecida. O profeta Samuel tomou para si a tarefa de contar a história de Davi. É quase um biógrafo de Davi. E lá no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, trata-se do pecado de Davi. A Bíblia não esconde os pecados e as faltas dos seus personagens. Ninguém na história bíblica era perfeito. Ninguém, exceto Jesus. E isso nos leva a uma conclusão: Deus usa pessoas imperfeitas. Por isso, Deus quer me usar. Deus quer lhe usar, meu irmão. Davi era o rei de Israel. Era o homem segundo o coração de Deus. Você pode verificar isso em Atos 13, 22. Depois, isso é Deus falando, viu? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Nem tudo o que Davi fez foi da vontade de Deus, mas ele fez tudo que era da vontade de Deus. Praticou pecados horríveis, praticou homicídio, adulterou, ficou embriagado e tentou esconder-se com os seus pecados. Davi ficou muito encrencado, muito. Durante um ano, Davi viveu uma vida miserável, cometeu os piores pecados que alguém pode cometer. Talvez você pense que seus pecados são grandes demais para alcançar o perdão de Deus. Talvez você pense que já foi longe demais e que não tem solução para você. Você não acredita que Deus vai querer usá-lo de novo? Será? Vejamos. Deus, em sua terna misericórdia, confrontou Davi com o seu pecado. E ouça o diálogo de Davi com o profeta Natã. Ele procurou o profeta Natã, está lá em 2 Samuel 12, a partir do verso 13. Ele procurou o profeta Natã e disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E o que Natã disse a Davi? Disse: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque naquela época, pela lei judaica, os pecados que Davi havia praticado tinham como consequência a morte. O princípio de se apenar o criminoso do tipo de Davi era a morte. Mas, pela misericórdia de Deus, e porque Davi se arrependeu e confessou, olha o binômio da vida cristã: arrependimento e confissão, cuja consequência é o perdão. Então, Natã aquietou o coração de Davi, dizendo: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não
morrerás. Davi deveria morrer por causa do que fez, mas porque confessou o seu pecado ao Senhor. O Senhor o perdoou e apagou o seu pecado. Irmãos, aos 16 anos, na minha formatura de ginásio, na minha época tinha formatura de ginásio. Esse negócio de formatura só faculdade não, tinha formatura de ginásio, tinha formatura do segundo grau e tinha formatura. E nós fizemos uma excursão a Ilhéus. E sabe o que aconteceu? Eu fumei e dancei. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer aquilo, um filho do seu Macário, fumar e dançar, misericórdia. E foi um escândalo tão grande que quando eu cheguei aqui, ele já sabia. Eu era o regente do coral de adolescentes da igreja. E domingo de manhã, quando eu cheguei na igreja, mas foi uma carga de acusação. Mas que decepção, Manuel Augusto. Mas que decepção. Que péssimo testemunho. E falei, bom, isso é o mínimo. Por certo, vem coisa mais pesada. E na hora do culto, o pastor convocou a igreja para uma sessão extraordinária. Contou o meu mal feito para a igreja e convidou a igreja para me excluir. E a igreja voltou de pé à minha exclusão. Eu acho que só não cantaram Aleluia de Handel, porque o único coral que cantava Aleluia de Handel no estado da Bahia, coral evangélico, no estado da Bahia que cantava Aleluia de Handel, era o coral de adolescentes, e eu não ia poder reger, porque eu estava excluído. Eu fico imaginando se o pobre Davi pertencesse a essa igreja. Além de tudo isso, eu acho que a igreja ia fazer uma vigília de oração para Deus tirar o nome de Davi do livro da vida. Mas, olha, atente à oração de Davi. Ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, pede a Deus que o restaure. Restitui-me a alegria da tua salvação. E o que aconteceu? Deus o restaurou. É verdade que Davi sofreu a consequência dos seus pecados. Todos nós sofremos a consequência dos nossos pecados. O exercício da nossa vontade, o exercício do arbítrio é consequente. Davi colheu o que semeou. Uma das consequências mais terríveis do seu pecado foi que o primeiro filho dele, com Betseba, veio a falecer. Se você ler a história de Davi, a história deste filho de Davi, dessa doença, você vai ver quanto Davi sofreu. Ele se desesperou. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus em 2 Samuel 12, 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor lhes deu um filho que seria o rei de Israel e que seria o homem mais sábio da história bíblica. Davi cometeu adultério e homicídio. O que dizer de alguém que cometeu esses crimes? Alguém pode dizer, não há esperança. Deus não usará mais essa pessoa. Mas Deus age bem diferente de nós. Na cartilha de Deus não tem o instituto da exclusão, muito menos da excomunhão.
Deus age diferente de nós. Ele quer o nosso arrependimento. Mais tarde, Salomão, filho de Davi e Betseba, provavelmente inspirado na história do seu próprio pai, escreveu o seguinte provérbio no capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus perdoou Davi e não o abandonou. Deus o restaurou. Deus o usou poderosamente. O nome de Davi é lembrado e honrado até hoje, até os nossos dias, inclusive porque da sua descendência nasceu Jesus, também chamado o Filho de Davi. O Senhor deu uma segunda chance a Davi. Mas eu tenho um terceiro personagem para apreciar com vocês. É Pedro. Essa é também uma história conhecida. Pedro disse que jamais negaria a Jesus, não é verdade? Entretanto, Jesus o conhecia bem. E Pedro lhe negou 3 vezes. Mas pense bem, meu irmão, por que Pedro negou Jesus? Por que Pedro fez isso? Por que Pedro cometeu esse lamentável deslize espiritual? Eu tenho algumas respostas. Primeiro, porque ele foi um homem autossuficiente. Em Mateus 26, 35, nós lemos a respeito dele. Registro das palavras dele: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Autossuficiente. Pedro negou Jesus porque ele queria vencer na força da carne. Nos versículos 50 e 51 do mesmo capítulo 26. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus, Pedro, tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Pedro era um homem muito afoito, sanguíneo, e ele, vendo Jesus ser amarrado, preso e amarrado, naquele momento ele foi tomado de indignação, sacou a espada. Naquela época era muito comum que os homens andassem armados. Sacou a espada e partiu para cima de Malco, o servo do sacerdote. Mas não foi para tirar a orelha de Malco, não. Ele partiu para rachar Malco no meio. Ele não fez de Malco 2 bandas, porque Malco era um soldado adestrado, e se safou, escapou sua orelha. Pedro era um homem que queria vencer na força da carne. Jesus o repreendeu, colocou a orelha de Malco no lugar, né? Porque não é este o caminho do Senhor. Pedro negou a Jesus porque ele seguiu a Jesus de longe. Nos versículos seguintes, 57 e 58, nós vemos: os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Então, Pedro traiu a Jesus, negou a Jesus, porque era autossuficiente, porque queria agir na força da carne e porque seguia Jesus de longe. Pedro confiou demais em si mesmo, tentou fazer as coisas na força do seu braço,
passou a seguir Jesus de longe e, por último, negou Jesus 3 vezes. Mais tarde, ele se lembrou do que Jesus lhe havia dito, retirou-se e chorou amargamente. Isso quer dizer arrependimento. Quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Pedro chorou amarga e copiosamente, diz a própria palavra de Deus. Pedro arrependeu-se de seu pecado. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, para que Pedro amadurecesse. Tudo o que acontece na vida do discípulo de Jesus, por mais negativo que pareça, é uma oportunidade para o nosso amadurecimento. Ele era muito querido do Senhor Jesus. Eu e você também o somos. O Senhor restaurou a Pedro com apenas 3 perguntas. Essas perguntas perscrutavam a natureza e a intensidade do sentimento de Pedro para com ele. E a cada resposta vergonhosa de Pedro, o Senhor o curava de toda a sua culpa e vergonha. Irmãos, para recordarmos esse diálogo de Jesus com Pedro, precisamos, e eu espero que vocês me permitam, precisamos ir ao original, precisamos ir ao grego. Eu não encontro uma tradução que seja fiel a esse episódio extraordinário do Evangelho. O diálogo de Jesus com Pedro. Nós temos um verbo, o verbo amar, na nossa língua, nos idiomas latinos e possivelmente em outros também, onde o verbo amar significa um sentimento o mais variado possível. Por exemplo, se eu me refiro ao amor de Deus, o verbo que eu tenho é amar. Em português é amar. Se eu me refiro ao amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, é amar. Se eu me refiro ao nosso amor fraterno, é amar. Se eu me refiro ao amor dos amantes, é amar. Mas no grego não. No grego, para cada situação dessa, há um verbo distinto. Vocês sabem disso. Nós temos o verbo agapau, que é o amor de Deus para conosco, e também usamos para externar o amor, o pessoal diz, o amor da mãe pelos filhos. Eu digo, o amor dos pais pelos filhos, porque eu sei que a minha esposa é extremamente amorosa para com os filhos, mas eu também sou. Eu acho que o pai também ama muito. Então me permitam as mães dizer o amor dos pais pelos filhos. E também dos filhos para com os pais. Mas se eu quero me referir a este amor entre nós, aí no grego não é agapau. Aí é filéu. O amor entre irmãos. Esse amor que é, assim, uma intensa amizade. Filéu. Isso é o amor carnal, o amor entre amantes, é eros. Bem, então vamos ao diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus olha Pedro e disse, Simon Ioannon, agapaus me pleontuton. O que é isso? Simão, filho de Jonas, amas-me, agapaus-me, pleontuton, mais do que os outros. Por que esse mais do que os outros? Porque Pedro tinha dito que se todos lhe abandonassem, ele não lhe abandonaria. Então Jesus agora aviventa na lembrança de Pedro o seu arrojo. Agapaus-me pleontuton, amas-me mais do que os outros. O que é que Pedro respondeu a Jesus? Pedro deixou a cabeça cair sobre o pescoço e disse, Nai curie, sim, Senhor, surroidá oti, surroidá filosé.
naikúria surroidar filos. Sim, Senhor, eu tenho por ti uma grande amizade. Veja só, Jesus não perguntou se ele tinha uma grande amizade, perguntou se ele amava, como Deus nos ama. Agapaus-me, ele diz, naikúria surroidar filos, eu tenho por ti uma grande amizade. Aí Jesus fez de novo a pergunta. Jesus não repetiu nenhuma vez a mesma pergunta a Pedro. Na segunda vez, Jesus disse, Simon Ioano, agapaz-me, não perguntou mais pronto, não perguntou mais do que os outros, só disse, amas-me? E Pedro disse, naikúria surroidar filos. Sim, Senhor, tu sabes que eu tenho por ti uma grande amizade. E aí o texto diz que Pedro se entristeceu, porque na tradução diz, Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez. Mas não foi só porque Jesus perguntou pela terceira vez. Pedro se entristeceu porque da terceira vez Jesus não usou mais o verbo agapau. Jesus disse, Simon Ioano, filos me, tens mesmo por mim uma grande amizade. Não quis mais nem cobrar dele o amor agapau, mas tu tens mesmo o amor filos por mim. Simon Ioano, filos me. E aí a palavra diz que Pedro se entristeceu muito, porque dessa terceira vez Jesus lhe perguntou filos me e não agapau. E aí ele disse, naikúria surroidar-te. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Surroidar filos, tu sabes que eu tenho por ti uma grande amizade. Não adianta eu enfeitar a situação. Tu me conheces. Tu conheces o íntimo, o profundo do meu ser. Tu sabes que eu te amo, mas é aquele amor quebradiço. É aquele amor que é capaz de lhe trair, que é capaz de mentir, que é capaz de te negar quando eu estou na roda dos amigos, que não te aceitam. E sabe o que aconteceu? Ainda assim, Jesus disse, o Senhor envia Pedro para pastorear as ovelhas e cuidar de um povo que era igual ao dele. Jesus disse, basque ta probatiasso, apacenta as minhas ovelhinhas, as minhas tenras ovelhinhas, aqueles discípulos que assim como você são capazes de me trair, ainda não são maduros na fé, cuida deles, conduz-os ao amadurecimento. Em Marcos, no capítulo 16, verso 7, nós vamos ver que o anjo fez questão de que a mensagem da ressurreição fosse entregue a Pedro. Lembram-se? Depois disso, logo Jesus foi crucificado, foi sepulto, e quando as mulheres foram visitar o corpo e perfumá-lo, embalsamá-lo, encontraram lá o túmulo vazio e um anjo sentado. E esse anjo disse às mulheres o seguinte, ele não está mais aqui, mas ide, Marcos 16, 7, ide, dizei a seus discípulos, os discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, eu fico imaginando a surpresa de Pedro, quando as mulheres chegaram onde eles estavam, deram a notícia da ressurreição e disse a Pedro que o anjo havia mencionado em especial o seu nome. Jesus não desistiu de Pedro. Ele lhe confiou, como vimos, a missão especial de pastorear as suas tenras ovelhas. Pedro, aquele que negara Jesus, torna-se o líder dos apóstolos, passa a pregar com autoridade, experimentou o poder de Jesus em sua vida mais uma vez, serviu o Senhor com renovado vigor, pregou e milhares de pessoas foram salvas. Em Atos 10, nós vemos como Deus usou Pedro para trazer a mensagem de salvação aos gentios. O Espírito Santo
inspirou Pedro a escrever 2 extraordinárias epístolas pastorais que integram o cânon novo testamentário. Irmãos, o Senhor deu uma segunda chance a Pedro. Você quer uma segunda chance? Eu quero. Eu peço muito a Deus uma segunda chance. Você quer? Talvez você se sinta como Jonas, fugindo de Deus. Deus mandou você fazer algo e você não fez. Deus te confiou uma missão e você fracassou. Você pensa que Deus rompeu com você. Mas, irmãos, Deus restaurou Jonas. Jonas orou e a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. O Senhor lhe deu uma segunda oportunidade para completar a sua missão. Talvez você se sinta como Davi, encrencado, cheio de pecados, fez coisas que não agradam a Deus. Contudo, não existe pecado que Deus não possa perdoar. O Senhor confrontou Davi, ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu e por isso foi restaurado. Confesse o seu pecado ao Senhor, Ele vai perdoar, Ele vai lhe purificar, Ele é capaz de restaurar a sua vida. Talvez você se sinta como Pedro, negando Jesus por palavras, por ações, negando através do seu testemunho. Você está pensando, eu não acredito que eu fiz isso. Que burrada, que estupidez. Você está chorando, amargamente arrependido pelo que fez. Deus tem visto suas lágrimas, Deus tem ouvido sua oração de arrependimento. Ele vai renovar o seu chamado. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. E porque Deus é fiel, e porque o Deus maravilhoso a quem servimos é o Deus da segunda chance, você pode se colocar diante dele, arrependido dos seus pecados, tendo-os confessado, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, para o teu querer em mim realizar. Irmãos amados, Deus é perdoador, rico em graça para com todos os que o invocam. Deus, o nosso Deus, é o Deus da segunda chance. Amém? Fiquemos de pé e cantemos o hino 257. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Soou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, livre estou ao teu dispor,
para a honra